Fala, galera abençoada! Hoje, no terceiro vídeo da série, eu vim contar para vocês sobre mais uma prisão que o abuso me causou. Eu vim falar sobre como a síndrome do pânico entrou na minha história. Bom, a primeira lembrança que eu tenho é de quando eu era criança. Logo em seguida do que aconteceu, eu comecei a fazer sessões com uma psicóloga. Então, eu ia uma vez por semana fazer essa terapia. E eu amava, porque ela tinha uma estante maravilhosa, repleta de coisas da Barbie. Então, eu pedia para minha mãe para ir na psicóloga, porque eu queria brincar com aqueles brinquedos que estavam todos disponíveis para mim. Claro que depois de adulta a gente entende, né, o porquê, como funciona, né, onde a criança acaba revelando ali o que tem no pensamento dela através daquela brincadeira, mas naquele momento para mim o auge era ter todas aquelas Barbies e tudo que tinha junto disponível. Então a relação disso com a síndrome do pânico foi porque um dia meu padrinho deu uma carona para mim e para minha mãe para ir em uma dessas sessões. E ele estava com um amigo dele. E eu lembro do momento em que eu entrei no carro e por um instante, assim, que pra mim pareceu uma eternidade, mas na verdade foram minutos. Naquele momento, na minha cabeça, o pensamento foi: todos aqui estão com uma máscara. Então, o rosto da minha mãe não era o rosto dela, o rosto do meu padrinho não era o rosto dele, o rosto do amigo dele não era o rosto dele. Todos eles estavam usando uma máscara. Aqueles rostos eram máscaras. E, na verdade, a qualquer momento que eu tava ali trancada, né, fechada dentro do carro com eles, todos iam tirar essa máscara, os seus próprios rostos, e seria o rosto do cara que cometeu o abuso. Isso me deixou em pânico na hora, mas eu não comentei com ninguém. Eu não tenho lembranças, recordações de ter comentado com a psicóloga ou com a minha mãe, não faço ideia mesmo, mas foram momentos assim em que eu achei que realmente eu ia morrer, né? Ou ia sofrer tudo que eu tinha passado de novo. Mas foi um episódio isolado. Terminei as sessões de terapia, tive alta e não tive mais problemas com isso, não tive mais nenhuma crise que eu pudesse relacionar com isso. Eu não tenho lembranças de nada em relação a isso. Até que, exatos 20 anos depois, quando eu tinha 27 anos, e não, eu não tenho problema com a minha idade, vou fazer 33 em março agora. Então, há mais ou menos aí 6 anos atrás, eu descobri a síndrome do pânico. Não tenho recordação de como isso se desencadeou, assim, como foi a minha primeira crise. Eu só tenho lembranças de algumas crises que aconteceram, e uma delas foi quando eu tava no final da tarde saindo do trabalho e eu tava atravessando a rua e tinha um rapaz vindo com uma mochila, provavelmente saindo do trabalho dele também. E aí então a minha cabeça começou a É que esse tipo de coisa é uma coisa que não tem como explicar em palavras muito bem, sabe? É algo bem difícil de se explicar. Os sentimentos que você tem ali na hora, para quem tá ouvindo, parecem absurdos, mas dentro de você, aquilo é real, tá acontecendo. A sua mente colocou aquilo como algo verdadeiro, real. A pessoa que tá ali atrás de você, ela está te perseguindo, ela vai te pegar e fazer alguma coisa com você, e ela ainda pode te matar. Então essa é a sensação de alguém que passa por uma crise de síndrome do pânico. E aí então, o
que fazer, né? Eu já tinha ouvido falar da síndrome do pânico, então naquele momento foi como tipo, será que é isso que eu tô tendo? Sabe? Graças a Deus, eu tive um estalo ali na hora e imediatamente eu já comecei a pensar e fazer esse link, né? Será que é isso que eu tô passando? Esse medo excessivo? Então, pra mim, a segurança era andar de carro. Se eu fosse pra qualquer lugar de carro, eu tava segura. Se eu fosse de a pé, onde qualquer pessoa pudesse estar andando atrás de mim, era como se a pessoa estivesse me perseguindo e ela ia fazer alguma coisa pra mim. Aí eu, claro, contei pra minha mãe, a gente conversou e foi tudo realmente um trabalhar de Deus, assim, sabe? Porque aí as coisas foram realmente acontecendo, assim. Deus tinha determinado aquele tempo para que isso viesse à tona de uma forma onde Ele traria a cura para mim. Não apenas dessa síndrome do pânico, mas de tudo que tinha acontecido. Bom, e aí o que aconteceu foi que a minha mãe já conhecia uma psicoterapeuta que, naquele exato momento, providência realmente divina, abriu na comunidade um grupo de terapia. Então, uma vez por semana, a gente ia nessa terapia e cada um falava do seu problema. Então, pessoas com depressão, com ansiedade, no caso eu, né, com a síndrome do pânico e vários outros problemas que afetavam a vida daquelas pessoas. E ali ela estava cedendo o tempo, a vida dela, o profissionalismo dela de forma gratuita, para que essas pessoas pudessem encontrar um caminho de cura. Então não é porque eu não posso pagar que eu tenho que ficar condenada pro resto da minha vida. Louvado seja Deus pela vida das pessoas que entendem que as suas profissões, que as suas formações, elas também são, além de ganhar o seu sustento, para resgatar a vida das pessoas. Então aqui eu já quero deixar o meu agradecimento para Lígia, porque com toda certeza ela foi usada por Deus para me ajudar em tudo que eu passei. Então, para exemplificar mais uma crise, foi um dia que eu estava na terapia e eu fui com o carro do meu esposo e a única coisa que eu conseguia pensar ali na terapia, eu não estava conseguindo prestar atenção em absolutamente nada. A única coisa que eu pensava era: alguém vai arrombar o carro e levar o carro embora. E aí eu vou ter problemas emocionais para mim mesma, vou ter problemas com o meu esposo. Aí é aquilo que eu falei, né? Assim como eu citei lá do rapaz. Na verdade, aquilo na minha cabeça é tudo real. Tá acontecendo, tem alguém lá fora abrindo o carro e levando o carro embora. E aquilo tava me tirando a paz de uma forma que, meu Deus, era horrível, a sensação era horrível. E aí, na hora ali da minha fala, eu contei. Eu falei, gente, então a minha fala de hoje é que eu tô aqui, não tô conseguindo prestar atenção em nada, não consigo me concentrar, porque a minha cabeça tá lá fora no carro, pensando que a qualquer momento alguém vai abrir o carro e levar o carro embora. E isso tá me atormentando. Então, a gente fazia, né, exercício de respiração, exercícios de entender ali mesmo, né, trocar palavras uns com os outros. E aí teve um exercício, e eu não sei dizer, não sei afirmar, provavelmente foi nesse dia, era para você escrever um bilhete para alguém. Então é óbvio que eu escolhi a minha mãe, que me acompanhou ali o tempo todo na terapia. Então, naquele momento eu escrevi esse bilhete aqui, que um dia eu gostaria de ter, de sentir a paz que excede todo entendimento que ela sempre teve. E aí a minha mãe guardou esse bilhete, mas eu não sabia. Ela guardou na Bíblia dela para orar justamente sobre isso e pedir para que Deus me desse essa paz que eu tanto pedi. E aí então esses dias ela me mandou a foto do bilhete e eu
não pude acreditar naquilo, né? Eu nem sabia que ela tinha guardado e foi no momento em que realmente Deus estava dizendo para mim: agora você tem essa paz que você tanto pediu. Chegou o tempo de você ter essa paz. E para mim foi só mais uma confirmação de Deus, mais gratidão ainda a Ele. Foi simplesmente surreal, sobrenatural e muito maravilhoso saber que Ele leu o meu bilhete. Claro que eu sei que Ele faz isso, que Ele ouve a nossa oração, que Ele lê o que a gente escreve, mas ter essa sensação diante de uma confirmação dessa não tem explicação. É muito maravilhoso. E eu senti uma alegria, uma gratidão tão grande por todos os envolvidos. Primeiramente a Deus, lógico. Depois a Lígia, a minha mãe, que eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu não tenho... Assim, é só... Minha mãe me acompanhou desde o primeiro dia em que ela mesma, né, como eu disse, conhecia a Lígia, resolveu que não, a gente vai e você vai se curar disso. A minha mãe não precisava de terapia. Ela tinha a paz que excede o entendimento dentro dela, mas ela exerceu de uma forma extraordinária, sobrenatural, que eu não tenho palavras para descrever. O amor de mãe. Ela estava ali o tempo todo, em cada uma das sessões. Eu não fui em um único dia sozinha naquela terapia. Ela estava ali, de mãos dadas comigo. Então, mãe, muito obrigada. Já te falei isso inúmeras vezes. Quão grata eu sou a Deus por ter olhado para a terra e ter dito: essa vai ser a mãe da Joyce. Desculpa, gente, a voz embargada. Eu tô realmente me segurando aqui. Não vou chorar. Mas aqui eu quero expressar toda a minha gratidão a Deus por ter me curado, por ter escolhido aquele tempo para derramar cura sobre mim e por ter conduzido a minha mãe e ter mostrado todo o caminho dessa cura. Então eu vou começar a contar como Deus começou esse processo de cura sobre a minha vida. Então, através dessa terapia em grupo, a Lígia decidiu que ela iria fazer algumas sessões de forma individual. E então, a técnica que ela utilizava era da hipnose. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui sobre isso, não é aquela hipnose de circo que você é hipnotizado e os caras te fazem imitar uma galinha, estalam o dedo, você nem sabe o que aconteceu. Para mim, eu tenho muito claro isso perante a palavra de Deus, de que tudo aquilo que tira a sua consciência não vem de Deus. A hipnose, numa sessão de terapia, ela não tira a sua consciência. Você não está dormindo. Eu estava plenamente consciente, eu estava acordada, eu estava ali de olhos fechados, mas a minha memória trazia situações do passado. É, na verdade, para estimular a sua lembrança. É como um exercício de musculação. Você vai fazer um exercício para ativar a sua circulação, por exemplo. É a mesma coisa. Então, ela fazia exercícios, ela falava comigo: ai, aonde você está agora? O que você está lembrando? Como você está se sentindo? Qual é a sensação que você está tendo nesse lugar que você está? Era um estímulo através das palavras dela que iam trazendo as memórias para mim. Então não vem aqui com esse negócio de hipnose é do diabo ou hipnose não é de Deus.
A discussão aqui não é essa, é porque nem tem discussão. Eu tô aqui para contar a minha história e como Deus usou das técnicas dela como uma profissional para me trazer cura. E de fato me trouxe cura, senão eu não estaria aqui contando. Então eu fiz 2 sessões dessas individuais com ela e eu vou resumir, tá? Em uma delas eu estava num quarto escuro, né? Tinha porta, mas eu não via a porta, porque estava tudo escuro. Então, eu me via de cima. Sabe quando o olho da gente vira uma câmera? Quando a gente tá sonhando? É tipo isso. E aí, então, eu me via virada para a parede, naquele quarto escuro, como se eu tivesse de castigo. E, na verdade, aquilo significava que eu tava paralisada. Eu tô paralisada pelo medo de morrer. Então, cada coisa que acontecia ali tinha essa relação. E a segunda sessão, eu estava num trem, eu estava deitada no colo de Jesus. Essa foi a que mais me marcou, assim, porque foi muito real. Nas 2 situações, eu me via com 7 anos, realmente ali naquele momento, as emoções, as sensações, tudo era como uma criança mesmo de 7 anos. E aí então, esse trem, e ele andava muito rápido, muito rápido. E aquilo me deixava com medo, só que eu tava no colo dele. E aí então, eu vi a luz no fim do túnel mesmo. O trem começou a passar, tipo, sair daquele túnel escuro. E aí eu vi aquela paisagem de coisa de filme mesmo, sabe? Aquele sol lindo e maravilhoso. Vi uma grande árvore e aí então eu ali, uma menininha, pegando na mão de Jesus e nós estávamos de costas, passeando e andando em direção àquele pôr do sol. E naquele momento, foi o momento em que eu entendi que aquilo estava sendo curado e que toda aquela escuridão, onde eu estava sozinha naquele quarto, na primeira sessão, na sessão anterior a essa, tinha acabado. E foi aí que começou o meu processo de cura. Mas eu vou contar no outro vídeo por que esse foi o começo desse processo. Porque Deus encerrou esse processo em um outro lugar. Então, se hoje você passa por alguma dessas situações, seja síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, eu não sei o que acontece na sua vida que tem te prendido, que tem te deixado nessa prisão, onde você não consegue se sentir livre para fazer mais nada da vida. Busque ajuda profissional. Eu tive a graça de Deus de poder fazer essa terapia de uma forma gratuita, com alguém que a minha mãe conhecia. Foi tudo encaminhado por Deus. Mas você também pode buscar. Você também pode ir atrás, porque o primeiro a querer a libertação, a querer essa cura, a desejar de fato sair desse tipo de situação, é você mesmo. Nenhuma outra pessoa pode tomar a decisão por você. Porque apesar de ter tudo ali encaminhado por Deus, se eu não tivesse tomado a atitude de falar para minha mãe, por exemplo, ela não iria ir atrás, perguntar, saber aonde que tinha, como que poderia entrar, o que tinha que fazer. Houve uma atitude minha primeiro, entende? Então, eu sei que tem muitas universidades que prestam esse serviço, ou de forma gratuita, ou de forma simbólica. Você paga um valor simbólico lá e os alunos fazem essa terapia. Então, se tem alguma faculdade, uma universidade aí perto da sua casa, procure, ligue, pergunte. Mas não fique mais estagnado e preso. Porque ninguém me ajuda. Seja você mesmo a se ajudar primeiro. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui falando isso. A ajuda, o apoio da minha mãe foi extremamente importante para o meu processo de cura. Só que muitas das coisas ela não poderia fazer por mim, ela não poderia decidir por mim. Muitas vezes sozinho é mais difícil? É mais difícil. Mas e aí?
Quem vai passar uma vida sofrendo, aprisionado por esse tipo de coisa? Você. Então busque ajuda, peça ajuda. Se você falar para o seu líder de célula, para o seu pastor, para sua amiga, para sua mãe, se você contar para alguém o que você está passando, o que você está vivendo, eu não tô bem, né? A depressão, a síndrome do pânico, eu tenho crise de ansiedade. Se você dividir isso com alguém, com certeza Deus vai encaminhar a pessoa certa para quem você vai dividir o que você está passando, e essa pessoa vai conhecer uma pessoa que vai conhecer outra pessoa e vai trazer a oportunidade de cura para você. Só que se você não falar, ninguém tem bola de cristal. Então chega de guardar isso só para você. Procure ajuda, se abra para uma pessoa que seja. Ore, fale para Deus, eu quero essa cura, me ajuda. Não tenha vergonha de contar, não tenha medo de contar. Tudo que te espera depois do primeiro passo, que é contar para alguém, é maravilhoso. É cura de Deus, é libertação do Senhor. Então se abra, fale com alguém sobre o que você está passando. Que a sua vontade de ser curado seja infinitamente maior que a sua vergonha, que o seu medo ou que qualquer outra coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te abençoado. As minhas experiências estejam realmente trazendo à tona aquilo que está dentro de você, que precisa ser curado, que precisa ser liberto, e que, como Deus mesmo já falou, a unção de cura nesses vídeos, nessa série. Então receba dela em nome de Jesus. E se você conhece alguém que passa por isso, passa pela síndrome do pânico, pela ansiedade, pela depressão, por qualquer outra doença que tenha se desencadeado emocionalmente, compartilhe esse vídeo com ela. Você já vai estar sendo esse canal de bênção na vida dessa pessoa. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #cura. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!